Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 466. E esse número 466, nós nos encontramos no capítulo 12, Gênese Mosaica. Quer dizer, Gênese de Moisés, né? Porque, na verdade, foi ele quem escreveu. Então, nós nos encontramos na questão de número 3. É lógico que Kardec, ele introduz a Gênese Mosaica para que estudemos à luz da doutrina dos Espíritos e também que analisemos com um pouco mais de prudência, né, com um pouco mais de responsabilidade. Porque se nós pararmos para analisar, né, são coisas totalmente sem fundamento, como, por exemplo, logo à frente, nós vamos deparar com uma questão que diz assim, nós vamos só dar uma pinceladazinha. Um dos pontos que mais criticados tem sido na Gênese de Moisés, mosaica, é o da criação do sol depois da luz. Mas isso nós já comentamos já nos vídeos anteriores, né? Porque, como se diz assim, esse Deus que criou o universo, os planetas, as galáxias, criou a Terra, ele criou a luz, não é? Para depois ele criar o sol. Então vamos dizer assim, lá pelo 4º dia, ele criou a luz. E lá pelo 5º ou 6º dia, ele criou o sol. Ora, é impossível. Mas vamos estudando aqui a Gênese Mosaica até chegarmos lá. Até chegar lá. Sobre alguns pontos, há sem dúvida notável concordância entre a Gênese Mosaica e a doutrina científica. Mas fora erro acreditar que basta se substituam os 6 dias de 24 horas da criação por 6 períodos indeterminados. Olha só para você ver. Mas fora erro acreditar que basta se substituam os 6 dias de 24 horas da criação por 6 períodos indeterminados para se tornar completa a analogia, não é? Não menor erro seria o acreditar-se que, afora o sentido alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência caminham lado a lado, sendo uma, como se vê, simples parafrase da outra. Então, veja bem, eu, com a minha ignorância, eu imaginava que esses 6 dias
inclusive nos vídeos anteriores, acho que você deparou com esses nossos comentários. Eu imaginava que esses 6 dias eram períodos geológicos de 800 mil anos cada um. Mas agora, Kardec aqui está dizendo: não menor erro seria o acreditar-se que, afora o sentido alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência caminham lado a lado, sendo uma, como se vê, simples parafrase da outra. Então, notemos, em primeiro lugar, que, como já se disse no capítulo 7º, na questão de número 14, é inteiramente arbitrário o número de 6 períodos geológicos. É inteiramente arbitrário o número de 6 períodos geológicos. Isso que quer dizer? É arbitrário dizer que, por exemplo, a geologia, ela crê que, de fato, houve apenas 6 períodos geológicos. Isso é arbitrário. Entendeu? O número de 6 períodos geológicos. Pois que se eleva a mais de 25 o das formações bem caracterizadas. E eu posso te dizer uma coisa, que agora Kardec está dizendo que se eleva acima de 25 períodos geológicos. Então vem Kardec dizendo que se eleva acima de 25 períodos geológicos, e vem a geologia dizendo que existiu apenas 6 períodos geológicos. Agora, eu acredito que não foi só 25 períodos, não. Ainda bem que Kardec usa o termo acima de 25. Porque, como, por exemplo, mineral, vegetal, animal ou minal, eu não creio que o princípio inteligente ele passou apenas por esses, ou melhor, que ele estagiou apenas nestes 4 reinos. Existem reinos paralelos a esses reinos. Um número inimaginável de reinos paralelos que a gente não sabe. Agora, tratando-se de infinito, é preciso ficar bastante atento com relação a certas afirmações. Eu não estou afirmando nada. Eu estou apenas, eu principalmente, eu não creio que existiu apenas 6 períodos geológicos, e também eu não creio que ficou só em 25 períodos, como eu não creio também que o princípio inteligente ele passou só por 4 reinos, estagiou. Eu não creio.
Então, nós precisamos ficar atentos a essas questões. Então, pois que se eleva a mais de 25 o das formações bem caracterizadas, número que, ao demais, apenas determina as grandes fases gerais. Ele só foi adotado em começo para encaixar as coisas o mais possível no texto bíblico, numa época, aliás, pouco distante, em que se entendia que a ciência devia ser controlada pela Bíblia. Olha o que Kardec está dizendo. Em que se entendia que a ciência devia ser controlada pela Bíblia. Essa a razão porque os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, tendo em vista facilitar-lhes a aceitação, se esforçaram por pôr-se de acordo com o texto sagrado, logo que se apoiou no método experimental, a ciência sentiu-se mais forte e se emancipou. Hoje é ela que controla a Bíblia. Então, olha o que Kardec está dizendo aqui. Que existiu um período em que a Bíblia controlou a ciência. Ela mandou na ciência, né? Mas, evoluindo a ciência, ela percebeu que ela não podia aceitar, né, os absurdos montados, inventados pela Bíblia. Então, o que a ciência fez? Ela emancipou-se da Bíblia. Então, vamos dizer o seguinte: se a Bíblia quiser, ela hoje é que deve correr atrás, ou melhor, se a Bíblia quiser, ela hoje é que tem que correr atrás da ciência. Porque a Bíblia, religião nenhuma consegue manter-se de pé, consegue sobreviver sem depender das ciências. Porque todas as ciências, elas são embasadas em estudos, pesquisas, análises que chegam aos fatos. Agora, eu posso te dizer uma coisa, com todo respeito. A única doutrina que não encontra-se subjugada à ciência convencional é o Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo, por si só, ele é ciência, primeiro.
Então, o Espiritismo por si só, ele revela os fatos. Ele não precisa que outras ciências o diga, o prove aquilo que ele já tem como fato. Porque na condição de ciência, ele é a prova maior dos fatos. O Espiritismo por si só é filosofia. E por último, religião. Então, a única doutrina que não carece do apoio de ninguém é o Espiritismo. Ciência, filosofia, religião. Agora, é preciso entender que, até por uma questão de humildade, o Espiritismo, ele caminha na condição de ciência, o Espiritismo caminha lado a lado à ciência convencional. Você entendeu? Mas isso não significa que o Espiritismo, na condição de ciência, ele se detém onde a ciência convencional se detém. O Espiritismo, em questão de filosofia divina, não se detém onde a filosofia convencional se detém. O Espiritismo, em questão de religião divina, também não se detém onde as religiões aqui na Terra convencionais se detêm. Então, olha só para você ver a importância da doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos é como se fosse uma ciência à parte de todas as outras ciências. Uma filosofia à parte de todas as outras filosofias. Uma religião à parte de todas as religiões. Porque através do Espiritismo você, de fato, aprende o que é filosofia divina e também religião divina. Aquele que detém o conhecimento da ciência divina e da filosofia divina, ele, por si só, reconhece na ciência e na filosofia divina a religião, porque a religião vem do religar, né? De religar o ser desligado ao Pai. Então, olha só para você ver. Do outro lado, a geologia, tomando por ponto de partida unicamente a formação dos terrenos graníticos, não abrange no cômputo de seus períodos o estado primitivo da Terra. Tampouco se ocupa com o Sol, com a Lua e com as estrelas, nem com o conjunto do universo. Assuntos esses que pertencem à astronomia.
Para enquadrar tudo na Gênese, cumpre-se acrescente um primeiro período que abarque essa ordem de fenômeno e ao qual se poderia chamar período astronômico. Então, Kardec está tentando mostrar aqui a importância de muito mais esclarecimento na Gênese mosaica, esclarecimento esse que eles não fornecem, não esclarecem. Eu costumo dizer que a humanidade, ela encontra-se desinformada a respeito de tudo. A respeito de tudo. A humanidade, ela encontra-se desinformada e também deseducada. Deseducada. Isso significa que a humanidade não desfruta de uma educação tanto moral quanto intelectual, quanto cultural, tanto dos desígnios de Deus quanto das leis da terra. Tudo é passado à humanidade de uma forma meio que letárgica. E a humanidade, com todo respeito pelo fato, porque é fato, porque pelo fato de não raciocinar, então a humanidade se contenta com um pedaço de bolo, com um copo de leite com chocolate e pronto. Isso é psicologia. Um pedaço de bolo e um copo de leite com chocolate. O que a humanidade não deveria se contentar apenas com isso. A humanidade nunca que deveria olhar para o céu simbólico à noite e dizer: olha as estrelas, que maravilha! Como são lindas estrelas no zimbório. Não devemos nos conformar com isso. Porque são estrelas. Nem tudo que brilha à noite são estrelas. Nós temos que entender que muitos brilhos, muita luminosidade que vemos à noite, agora, depois de 50 milhões de anos-luz, é que a luz daquela estrela, que já não existe mais aqui na Terra, nós estamos tendo a oportunidade de ver aquela claridade dela. Você já estudou isso? Você entende esse assunto. Eu não precisava nem estar comentando isso, porque isso aqui é coisa para, como se diz ditado, isso aqui é coisa lá do Mobral, né? Mas a gente tem que entupir o tempo, como se diz, né? Então, às vezes as pessoas olham assim
para o céu à noite, nossa, olha lá que estrela bonita. Ali nós podemos estar vendo apenas o brilho, a luminosidade de fato de uma estrela que já se extinguiu há 50 bilhões de anos-luz. Então ali são apenas a luminosidade dela que está vindo na nossa direção. Agora, aquilo ali que a gente está vendo, que está brilhando, encontra-se uns 200 bilhões de anos-luz. Isso equivale a dizer que nós vamos desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar, mais umas 4, 5 vezes, e aquela luz ainda não terá chegado aqui. Então, nem tudo que brilha no céu à noite é estrela. Você sabe disso, né? Então, aqui, esses períodos astronômicos, períodos geológicos, né? Kardec está tentando mostrar, assim, umas controvérsias, né? Na formação do universo e principalmente da Terra. Vamos para o próximo vídeo.